Essa é mais uma aula de história aí do meu querido terceiro B, tá? E nessa aula de história, nós vamos discorrer um pouco mais sobre a sociedade e a cultura norte-americana durante a Guerra Fria e começar a falar um pouquinho sobre a política na União Soviética durante o mesmo contexto. Na aula passada, a gente conversou sobre como foi importante para as transformações sociais dos Estados Unidos a existência do movimento negro, que pressionou de formas políticas e de ações efetivas as transformações das relações sociais em prol de uma realidade mais justa quanto às demandas raciais, quanto às demandas aí da população negra, uma luta contra meu irmão, como é que é o nome disso? A memória do professor está flutuando. Uma luta contra o preconceito racial em favor de atos de integração entre essas populações tão dissímiles na sociedade norte-americana, de tradições, de cultura, uma explorando a outra durante vários séculos e tudo mais. Acho que eu já contei a aula passada para vocês, mas é interessante retomar que a população negra nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, ela compõe somente 15% do que são os norte-americanos. Então, é realmente uma minoria social em relação ao quantitativo populacional, diferente do Brasil, onde eles são uma minoria do nível de poder político, mas são uma maioria social. Enfim, perspectivas aí são interessantes que a gente traga para o debate. Mas, além do movimento negro, outros movimentos de cunho social pressionaram as transformações da sociedade norte-americana nesse contexto e precipitaram os Estados Unidos a se modificarem, a se moldarem, segundo outros padrões sociais, tá? Segundo novas tendências, por assim dizer, sociais. Por exemplo, esses são os movimentos de contracultura, de um modo geral, e o mais famoso deles é o movimento hippie. Por que o movimento hippie, professor? Vejam, o movimento hippie, ele é o movimento que mais diretamente contesta e confronta os valores e padrões da sociedade norte-americana, porque dentro do movimento hippie vai ter também certos traços do movimento negro, certos traços do movimento LGBTQI, certos traços do movimento feminista. Ele compõe uma amálgama interessantíssima e muito porra louca, que por sinal eu não podia dizer nessa gravação, e vai ser posteriormente editado, mas muita doideira, tá ligado? Assim, misturado, mas que traz componentes interessantes de contestação padrão da sociedade norte-americana. Por exemplo, como é que é o homem norte-americano padrão? O que é o padrão de cidadão dos Estados Unidos? O padrão de cidadão dos Estados Unidos é o camarada aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que foi isso aí? Me mandaram mensagem aqui, um minutinho só. Pensei que fosse mensagem de alguém que não estava conseguindo entrar na reunião. Não é o caso. O homem padrão dos Estados Unidos é um camarada que é branco, tá? Em primeiro lugar, é branco. Tem trabalho. Vai vestido para o trabalho de terno e gravata. Um cara que mantém o cabelo aparado. O professor já está fora aí, né? Fiquei aqui no padrão até agora. Mas falou de manter barba, cabelo aparado, o professor já foi jogado fora do padrão. É um camarada que geralmente é casado, muito jovem em casa, tá? Tem mulher, tem filhos. A mulher dele ocupa um papel de criar as crianças, de cuidar das crianças. Então, ela geralmente é a dona de casa, a housewife, né? No caso dos norte-americanos. Ela vive dentro de casa, vive para criar os filhos. O papel dela é esse, inclusive meio que é um padrão que se mantém até hoje em dia, às vezes. É muito curioso como talvez seja por conta, em certa medida, da grande pujança econômica dos Estados Unidos, onde um só camarada trabalhando pela família, às vezes consegue sustentar a família toda. Então, é até um luxo isso. Eu não sei vocês, quem tem condição de ter uma mãe que vive assim. Não estou dizendo que é um luxo para a mãe, não. Mas dentro do contexto familiar.
uma mãe que pode viver só para estar, o que é muito já, tá? Mas que vive só como dona de casa, que ela não tem um trabalho fora. Eu não sei, na minha realidade familiar, isso não, eu não consigo enxergar tanto não, sabe? Na minha família, geralmente, as mulheres trabalham também. Aí, o que impõe, geralmente, essas mulheres, não é o caso da minha família, em específico, mas geralmente impõe a essas mulheres uma jornada dupla de trabalho, cuidar das crianças, da casa, ao mesmo tempo que trabalha fora. Mas, enfim, uh, o padrão social é uma mulher que fica dentro de casa, toma conta da casa, e o homem é responsável pelas despesas do lar, por providenciar o dinheiro para que essa mulher controle ali a comida, tudo que a casa precisa e por aí vai, enfim. E além disso, esse camarada é um camarada padrãozinho e tal, quanto à sexualidade em geral, ele pode até ser gay, mas ele vai viver como heterossexual a vida toda. Então, um cara cheio de estereótipos padrões, religioso, dentro de religiões cristãs e por aí vai, mas pouco espiritualizado, de verdade, um cara muito material, materialista. E os hippies vão se opor frontalmente a todos esses padrões, tá? Primeiro que são caras que não usam terno e gravata, são caras que estão ali vivenciando a experiência com roupas multicoloridas, de inspirações na tradição indiana, a galera que anda descalço por aí, anda sem camisa, experimenta drogas, licegia, doideira mesmo na cabeça. Ah, deixa eu ver o que mais. Padrões de relacionamento não são padrões monogâmicos, em geral é a ideia de amor livre. Então não tem o domínio de um parceiro sobre o outro, é sempre uma questão mais plural, de abertura para o mundo. São camaradas que contestam o padrão belicoso da sociedade norte-americana, então se colocam contra os conflitos, são camaradas que não vão se inscrever nas fileiras das Forças Armadas para lutar guerras em favor dos Estados Unidos. É uma galera assim mais da paz, com uma espiritualidade muito grande, sem ser necessariamente religião, um pessoal mais solto, mais fluido, tá ligado? Então é uma coisa muito anti o padrão social norte-americano. Isso significa que essa galera que vai conseguir, através de algumas pressões sociais, fazer certas transformações importantes para essa sociedade. Em especial, o movimento hippie vai atingir bastante os Estados Unidos com sua produção cultural. É através do rock que o movimento hippie consegue se afirmar e se colocar para ser consumido pela sociedade norte-americana. Então ali é Janis Joplin, The Doors, o Jimi Hendrix, The Beatles, são todos grupos, apesar dos Beatles serem ingleses, né? Mas são caras que estão colocando aí músicas com uma puta licergia por trás, uma ideia de experimentação musical que faz você viajar. O que é que são aqueles teclados do The Doors e do Come On Baby Light My Fire? Aquela, sabe, tem uma energia por trás da parada que faz com que aquilo seja gostoso de se escutar e que haja uma adesão das camadas mais jovens a esse tipo de música. Inclusive, os Estados Unidos têm algo bem estranho, que é um rock conservador nesse contexto, porque a galera tá, não, vamos continuar escutando Elvis, não vamos chegar nessa influência não, de contracultura não, deixa esses hips pra lá e tal, mas acaba não convencendo. O Elvis já tá velhão, velho, tá se apresentando em Las Vegas por um trocado, gente que joga moeda para ele, enfim. Tem o Johnny Cash também, de certa forma, que está nesse rock mais conservador, mais velho. Embora o Johnny Cash tenha canções sobre uso de drogas também, mas são muito depressivas, tipo I Hurt Myself Today, to say, If I Still Feel, I Feel, tipo, se eu ainda estou sentindo alguma coisa, estou me cortando hoje para ver se eu estou sentindo alguma coisa ainda, e muito relacionado aí ao uso das drogas. Por algum motivo bizarro, meu computador está pitando aqui, eu não sei o que é não, mas espero que não tenha atrapalhado vocês. Já vi aqui, que é minha agenda. Então, os hippies, eles vão ter uma cola social muito ligado a essa questão cultural da produção musical.
São os Beatles cantando Strawberry Fields Forever, o Lucy in the Sky of Diamonds, que é o que? LSD, pô. É LSD, Lucy in the Sky of Diamonds. Os caras estão vendendo. Imagina aí um grupo sertanejo que fizesse uma música cujas iniciais desse cloroquina para o governo Bozo. Enfim, mas foi mais ou menos essa parada, tá entendendo? Vendendo modo de vida através da música, e essa música era cativante, tinha uma energia, colava nas pessoas, e de certa forma mudava a cabeça dessa galera. É uma forma de educação, assim, em certas medidas. Se você não for um maluco a lá Olavo de Carvalho, que acredita que o Theodor Adorno escreveu as músicas dos Beatles, é uma das teorias mais absurdas que eu já vi na vida. A teoria da conspiração geralmente é muito doida, mas essa do Adorno ter escrito as músicas dos Beatles realmente ultrapassa qualquer nível de insanidade. Eu acho que já fica no campo aí realmente da ficção literária. Nem o realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques conseguiria ser tão maluco quanto essa parada aí do Olavo de Carvalho. Mas, enfim, quando se coloca esse tipo de música, e ela é uma música gostosa e que cola, meio que as pessoas vão naturalmente aderindo a essas plataformas. Quer ver um exemplo de como há uma certa naturalidade da adesão a certas pautas, com a apresentação disso de uma forma aprazível para determinados grupos sociais? Vejam e observem quanto a vocês, de um modo geral. Vocês são muito menos homofóbicos do que a geração dos pais de vocês, ou até do que a minha geração, por exemplo. Porque vocês têm o tempo todo sendo apresentado para vocês, ou eu espero que seja quase o tempo todo. Eu, pelo menos, sempre que posso falar, falo. A questão do movimento LGBTQI como um movimento importantíssimo, a apresentação da questão da homossexualidade como algo natural, normal nas sociedades humanas, histórico até, mais histórico do que o casamento monogâmico, por exemplo. Então, quando você tem essa dimensão de alguém que vem de fora e apresenta com dados científicos, ou então que apresenta para vocês de uma forma de uma discussão política que é compreensível, que é aprazível para vocês, em geral vocês vão trazer elementos daquilo para si e vai modificar a sua leitura de mundo, sua visão de mundo. Eu, por exemplo, quando eu era ensino médio até terceiro ano, eu era um cara bem assim, homofóbico, não homofóbico no sentido de rejeitar a homossexualidade, mas no sentido de sacanear os coleguinhas que eram gays. Na época não se tinha a possibilidade do cara se assumir gay durante o ensino médio. Isso eu estou falando 10 anos atrás, tá? Era muito preconceito, era muita piadinha, muita brincadeirinha, assim, de macho escroto mesmo, e eu tava lá reproduzindo essas merdas todas, tá? Então era porque para mim não tinha uma apresentação, ninguém chegou para mim como professor e disse: pô, cara, tem isso aqui, ó, tem uma história, a galera tá lutando contra uma série de injustiças históricas e você não pode fazer isso por conta disso, disso, daquilo, outro. Enfim, eu nunca tive contato, eu vim aprender sobre isso quando eu comecei a ter contato realmente com pessoas que eram do movimento gay. E aí minha cabeça vai abrir-se para isso. De forma análoga, o movimento hippie é o que traz para a grande cultura essas ideias de transformação da realidade social do homem padrão norte-americano em prol de um novo homem, um homem mais livre, por exemplo, com experimentação à sexualidade, um homem que não tem definição de gênero, que vai ter fluidez em suas relações, que pode se relacionar com homem ou com mulher, ou tanto faz se é homem ou mulher, e por aí vai. Então, esse movimento hippie é extremamente contestador das realidades sociais norte-americanas e, por conta dessa contestação e da apresentação cultural, ele vai ser transformador também dessa sociedade. Um outro movimento que vai causar pressões sociais e transformações é o movimento gay, em relação principalmente a dois aspectos. O primeiro é em relação à repressão policial. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a polícia ocupa um espaço de coerção moral, para que todos os sujeitos sociais sigam o mesmo padrão moral pré-determinado. E, obviamente, a homossexualidade está fora desse padrão moral.
há uma série de discursos muito homofóbicos nos Estados Unidos, que inclusive tentam sempre relacionar a ideia de homossexualidade à ideia de pedofilia, por exemplo. Então, para vocês verem como é bizarro, como é forçado, e até hoje esse discurso puritano persevera nos Estados Unidos. Então, há uma coerção moral muito forte. E a polícia ela responde ao braço armado dessa coerção moral, para que você sempre esteja seguindo os padrões sociais pré-determinados. E um dos casos que vai mostrar com mais ímpeto e mais força como a polícia exerce essa patrulha moral em prol dos valores éticos de uma sociedade cristã e esse pererê muito maluco que os Estados Unidos acreditam que seguem, é o caso do Stonewall Inn, um bar, tá? Lá em Nova York, em Greenwich Village, que era um bar frequentado habitualmente por grupos LGBTQI, de um modo geral. E em determinado momento, por conta de denúncias de vizinhos, não, tem criança lá, é pedofilia lá, homossexual não pode, lá, tira aqueles homossexuais de lá e por aí vai. A polícia bate, dá uma batida lá dentro e realmente bate na galera que está dentro do bar, simplesmente porque são gays, lésbicas e simpatizantes que estão ali dentro. Inclusive, na época, eu acho que o movimento era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje em dia está abrangendo muito mais categorias sociais, que é bem interessante. Mas, bem, então, esse pessoal que estava lá dentro vai apanhar de graça para a polícia, assim, por nada. E para se proteger, a galera vai revidar, vai se colocar contra a polícia, vai expulsar a polícia de dentro do bar no cacete, jogando cadeira para cima deles. É uma confusão, uma porra, esse cara. E a partir de então, esse movimento que vai ficar conhecido como Rebelião de Stonewall, que os grupos homossexuais expulsaram a polícia de dentro do bar na pancadaria honesta, honestíssima da parte deles, tá? Desonestos são os policiais, que vão pegar a galera desprevenida, tomando uma cerveja de boa. Isso é uma sacanagem muito grande. Mas, bem, na honestidade, descem a lenha nos policiais e botam eles para fora do bar. Isso é uma das grandes primeiras vitórias dos grupos LGBT, que vão, a partir de então, se organizar em movimentos sociais em prol do reconhecimento social da sua condição, da sua homossexualidade, sem preconceitos, tá? Sem que ele possa ser agredido por ele ser homossexual, simplesmente. Tá? Então, o movimento LGBT meio que vai nascer disso aí. Tem também outros grupos que reivindicam historicamente o nascedouro do movimento LGBT na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, onde os homossexuais usavam ali uma estrelinha rosa costurada na camisa lá nos campos de concentração e eram exterminados tal qual os judeus e os ciganos. As lésbicas usavam um azul, salvo engano, uma roxa, e os homossexuais uma rosa. Mas bem, tirando esse evento aí, que realmente vai começar uma luta, mas é mais na Europa, pelo reconhecimento dos direitos do movimento gay, até por muito tempo vai se usar esse triângulo rosa como símbolo da cultura gay e tal. Mas, enfim, logo vai vir a bandeira arco-íris, bem bonita ali, com várias cores e tal. Tô falando muito tal, né? Enfim. E o Stonewall Inn vai ser esse marco de início da organização dos movimentos LGBTQI para buscar realmente aí direitos sociais de reconhecimento. E outro marco mais distinto é a questão da pandemia de HIV, que vai se iniciar nos Estados Unidos ali pela década de 80, 90, durante o governo do Ronald Reagan, e a partir dessa experiência social e se observando que há uma mortandade muito maior dentro do público gay, o governo norte-americano extremamente conservador do Reagan vai dizer, olha, deixa se lascar aí. É o câncer gay, deixa matar os gays. Isso é problema aí da sodomia dos gays. Ou esses discursos sobre homofóbicos, tá? É um castigo divino. Então, deixa aí que a HIV coma no centro e mata os homossexuais de um modo geral.
Um filme que mostra como havia uma falta de assistência do Estado norte-americano, tanto na pesquisa como no tratamento em relação ao HIV, é o filme Clube de Compras Dallas. Ganhou até um Oscar, filme muito bom. Jared Leto está espetacular nesse filme, muito bem mesmo. Filme espetacular, recomendo demais que vocês assistam. Clube de Compras Dallas. Então, derivado aí desse contexto como é que eu posso dizer, falta de assistência do Estado, vendo aí a população gay morrendo, e até porque também não é uma doença que só dá no público gay, ao contrário do que se dizia na época, pelo contrário, atinge também muito o público heterossexual, tá? Então, a gente vai ver que vai haver essas primeiras organizações em prol da luta dos direitos de assistência pública, de assistência de saúde para pessoas infectadas com HIV, e o grande mobilizador, o grande carro-chefe, quem vai carregar essas pautas, é justamente o movimento LGBTQI, porque é o que está sendo mais divulgado como atingido por essa doença dentro do discurso da sociedade norte-americana. Ok? Todo mundo acompanhando até aqui, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, Então, tá tudo bom. falamos aqui de movimento hippie, já falamos de movimento gay. Vamos falar aqui das mulheres. A questão das mulheres está muito relacionada aí com a ascensão delas ao mercado de trabalho no pós-Segunda Guerra Mundial e a possibilidade de contestação de certos valores de dominação social estabelecidas pelo público masculino, a exemplo da ideia do controle da reprodução da mulher, uma vez que um homem casado provavelmente se recusaria a usar preservativos com sua esposa, o que significava que a esposa não poderia escolher quando ter filhos. Tá? Isso seria muito aí da ideia do desejo ou da vontade do seu marido. Com a invenção, ou pelo menos com a publicidade maior da pílula, tá? Tem até a música do Odair José, Pare de Tomar a Pílula. Com a invenção e a disseminação da pílula, a gente vê aí que a mulher vai adquirir um certo controle sobre a sua reprodução, e esse controle vai responder, por sua vez, à possibilidade da mulher planejar a sua vida e até pensar em dedicar a sua vida ao mercado de trabalho, ao invés de propriamente ficar ali submissa ao marido, trabalhando dentro de casa, segundo os interesses do marido, como quer o marido, sabe? Uma situação bem punk que as mulheres desse contexto viviam. Complicadíssimo. Então, a pílula é uma libertação da mulher, é uma libertação do controle do seu corpo por parte dos desejos, das vontades do homem com o qual ela estava casada. E aí vão surgir outros debates a partir disso, com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Se contesta também aí a questão da disparidade salarial entre homens e mulheres, como mulheres ocupando o mesmo cargo recebem menos do que homens. Bem, toda uma série de debates aí em torno a essa questão da mulher no mercado de trabalho, debate sobre a questão da pornografia e da prostituição. Então, os movimentos feministas eles vão se arvorando a crescer sobre aspectos da sociedade que são tidos como machistas, e a contestá-los, a colocá-los em dúvida, a dizer que eles não são padrões reais, são só padrões imaginários e que, não, portanto, não precisam necessariamente ser seguidos a ferro e fogo, tá bom? Então, esses três movimentos vão aí modificar gradualmente a sociedade norte-americana. Aqui tem uma imagem do Kennedy, pouco antes de ser assassinado, John Fitzgerald Kennedy, e a Jacqueline Onassis Kennedy, a mulher dele, vai levar um balaço na cabeça, que ele leva a bala e ele chega a cair para trás, assim, uma coisa bem bizarra. Quem viu o vídeo, viu. Quem não viu, não veja. Não vale a pena não, um negócio de morte muito feio, muito ruim. Aqui o menino Martin Luther King Jr., antes de fazer o famoso discurso I Have a Dream, tem até uma questão social interessante aí para a gente falar. Geralmente, o I Have a Dream é recuperado por pessoas brancas que querem falar que elas são contra a segregação racial. Então, é um discurso que, apesar de ser proferido por um negro,
por muito tempo, quem recupera ele são as pessoas brancas, tá? Porque é um discurso de conciliação social, de não, vamos sentar na mesma mesa, como iguais, e partilhar do mesmo pão, como irmãos, é uma coisa muito religiosa. E a parada que a galera tá lutando no movimento negro é mais por uma ideia de reparação histórica propriamente dita. São séculos de humilhação, são séculos de segregação. Então não é só, tá, a conciliação que interessa. A ideia da reparação é importantíssima. A gente vê aqui os atletas norte-americanos na Olimpíada de Munique fazendo o gesto dos Panteras Negras, né, do Black Power, do Black Pride, Proud. Aqui, os próprios Panteras Negras, e a gente pode ver como na roupa deles tem uma estética revolucionária de esquerda, são roupas claramente inspiradas nos uniformes da Revolução Cubana, o bonezinho aí do Che, o uniforme tal, só que em vez de ser verde é negro, né? E as jaquetas que são identificadas aí como as jaquetas dos Panteras Negras. Então, bem interessante, reivindicação social, luta, ativismo direto. E aqui embaixo o Malcolm X, tá? A liderança do movimento negro mais vinculada à questão aí do combate social às desigualdades. Movimento hippie aqui, né? Ideia de contracultura, a gente vê aí os homens com cabelões grandes, com barba por fazer, com roupas coloridas, frouxas, grandes, e a mulher usando jeans, a ideia de liberdade da mulher. Pá. Um filme que fala bastante sobre isso, fala bastante agora de uma forma bem amena também. É o próprio, como é que é o nome, rapaz? Lá do Tom Hanks, os primeiros filmes dele, ele até ganhou um Oscar pro filme. Putz, velho. Forrest Gump. Então, o Forrest Gump é um filme que vai tratar disso como um plano de fundo do movimento hippie, tal, interessante. Aqui é o John Lennon e a Yoko Ono fazendo um protesto contra a guerra do Vietnã. Os caras passaram aí um tempão na cama deles fazendo greve de fome e, tipo, na cama mesmo, sem colocar o pé no chão para nada, contra a guerra do Vietnã. Até, sei lá, o Oasis faz uma música no qual tem um trecho que fala sobre isso. I shall start revolution from my bed. Vou começar uma revolução da minha cama. E essa era bem a ideia do John Lennon e da Yoko Ono. John Lennon e da Yoko Ono. Enfim, bem ligado aí ao movimento hippie também. Já fui. Aqui, as pílulas, né? As primeiras pílulas, carteirinhas de pílula, mensais, e hormônios para controle aí da reprodução por parte da mulher. E aqui tem uma imagem muito simbólica do movimento feminista. Tem aí, yes, we can do it. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer qualquer coisa que os homens fazem. Tá? Então, é um símbolo aí histórico da luta das mulheres por emancipação. E aqui a galera do movimento LGBTQI protestando contra como é que eu vou dizer? Contra a falta de assistência pública no tratamento da HIV. A gente já vê que aqui na frente, no carro de rodas, nos carros de rodas, ó, como é o nome disso? Cadeira de rodas. Tem uma galera que já está mais fragilizada por conta da HIV e tem cartazes aí como Fighting for Our Lives, lutando por nossas vidas. Para reconhecimento da necessidade aí de realmente ter um tratamento mais efetivo em relação a HIV. E aí tem grandes personagens que vão estar morrendo nesse contexto por conta de AIDS ou de infecções decorrentes da AIDS, como, por exemplo, estou perdendo o nome de todo mundo, cara. Como é o nome do vocalista do Queen? Fred Mercury. Do Fred Mercury, que vão levantar essas bandeiras e aí vai ser bem interessante. O Elton John, que nunca teve HIV, mas também vai começar a se manifestar. São pautas bem legais e os artistas vão abraçar. Vai ser bem interessante. Vai se organizar até eventos de música para arrecadar fundos na luta contra a AIDS, enfim. E aqui falando um pouquinho da União Soviética, só para a gente terminar.
A gente pode falar que no pós-Segunda Guerra Mundial vai haver um forte centralismo político na figura do Stalin, que é a grande liderança responsável por levar adiante os soviéticos na vitória da Grande Guerra Patriótica. Vocês sabem o que significa Grande Guerra Patriótica, pessoal? Em nome da pátria e de seu governante? Não. O que é a Grande Guerra Patriótica? O que foi a Grande Guerra Patriótica? Não teria sido a Revolução Russa, né? Não. Ninguém sabe? No momento, não venho com mais nada além disso. Bem, a Grande Guerra Patriótica, pessoal, é o nome pelo qual os russos, os soviéticos, de um modo geral, chamam a Segunda Guerra Mundial. Lá, a Segunda Guerra não é chamada de Segunda Guerra Mundial, é chamada de Grande Guerra Patriótica, porque foi o momento em que os soviéticos expulsaram de seu território os invasores da Alemanha nazista. Então, tem todo um cunho de formação da pátria, formação da nação sob o fogo inimigo, tá? E o Stalin, por ser reconhecido como essa liderança que foi capaz de carregar a União Soviética à vitória, ele era quase que como incontestável. Obviamente, Stalin era muito autoritário. Eu não gosto de falar do Stalin como um ditador, não. Eu não sou stalinista de forma alguma, tenho N críticas ao governo do Stalin, mas eu prefiro chamá-lo de governo autoritário a chamar de ditador, porque há uma série de processos eleitorais transcorrendo ali na União Soviética com uma certa claridade, tá? E é certos... Porque ele não permite tantas distensões sociais ou dissensões sociais também. É algo que está para o debate ainda, tá? Não dá para você afirmar ou negar propriamente isso, não. Mas, enfim, esse centralismo político na figura do Stalin está muito ligado à ideia de que ele não pode ser contestado porque ele foi o grande defensor da pátria e quem levou a pátria para a vitória. Inclusive, existiam aí os gulags, né, que eram campos de trabalho forçados na Sibéria, onde o cara ia para morrer trabalhando, né? Ele não era exterminado lá, mas o cara ia trabalhar lá até morrer. E aí você ou fugia ou ficava vivendo na Sibéria por muito tempo. É uma região muito inóspita, sabe? Tem muito gelo, pouco alimento disponível. É complicadíssimo viver lá e meio que é cercado pelos Urais de um lado e pelas montanhas Urais, né? E do outro lado tem o deserto da Mongólia, é uma região muito difícil de você fugir de lá. Então, meio que os gulags eram campos de trabalho forçado, onde nem precisava existir cercas para manter você prisioneiro lá. A natureza fazia você prisioneiro, sabe? Era muito complicado você fugir de lá. Você só conseguia sair pelos trens ou por transportes que eram controlados aí pelo Estado Soviético. Então, mesmo existindo esses gulags, o Stalin era meio que uma figura incontestável. E essa ideia de centralismo de poder na mão de uma liderança carismática, forte, foi um modelo soviético que se espalhou ali pelo leste europeu de um modo geral, que era revestido pela ideia de democracias populares. A exemplo da República Democrática da Alemanha, que é a Alemanha Oriental. Veja, ele tem o nome Democrática. Ou então a República Popular da China, tem o nome de popular, tem todo esse componente aí que acabava dando uma característica de aparência mais realmente democrática para esses estados, mas também mascara um grupo de diferenças étnicas que formam esses estados que vão levar a conflitos no âmbito de dissolução da União Soviética, como, por exemplo, as guerras nos Balcãs, o processo de dissolução da Iugoslávia. São 6 países, 5 culturas, quatro idiomas, eu acho. 4 idiomas, 3 religiões, 2 alfabetos e um governo. Isso é a Iugoslávia. A gente vai ver que é muito número aí e que quando vai se separar, a galera desce a porrada nos outros, vai ter complicação por divisão de território, vai ser bem ruim o processo de dissolução da Iugoslávia, com várias guerras até famosas na década de 90, a guerra da Bósnia, a guerra do Kosovo,
a Guerra de Independência da Croácia, são guerras complicadíssimas e estão aí para a gente entender, tá bom? Pessoal, a gente continua falando sobre esses temas na próxima aula. Por essa aula é só, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, Bruno. Tchau, tchau. Tchau.